Oi pessoal, hoje eu vou continuar a leitura do livro Os Magnatas, tá? Do Charles R. Morse. Eu tinha parado na página 120 do livro, no capítulo chamado A Linha de Desmontagem. Eu vou tentar ler hoje até a página 148, assim como havia prometido no último vídeo. Eu vou tentar ler até essa página aí no capítulo chamado Gold Quase Conquista Tudo, tá bom? Então vamos lá. A linha de desmontagem. Um paralelo aproximado da fazenda Bonanza se desenvolveu mais ou menos simultaneamente na indústria da carne. O rancho de gado texano nasceu da devastação da Guerra Civil. A produção de gado bovino e suíno pré-guerra distribuía-se pelos estados centro-atlânticos e os chamados Border States, estados limítrofes, e acompanhava a costa das Carolinas até a Louisiana. Estados limítrofes ou de fronteira: Delaware, Maryland, Nova Jersey, Nova York, Pensilvânia, Washington, D.C., West Virginia, Kentucky e Missouri. Em algumas fontes, Delaware, Maryland e as Virgínias são considerados border states. Os rebanhos sofreram um golpe duro com o conflito, com perdas de até 20% no norte e 50% no sul. O preço da carne estava muito alto depois da guerra e variava em até 8 vezes de região para região. Empresários logo perceberam que as pastagens abertas do Texas eram o lar de milhões de bois semi-selvagens, a maioria Longhorns do Texas. O problema com os Longhorns era o fato, aliás, de serem portadores de uma devastadora doença bovina transmitida pelo carrapato, a qual Longhorn era imune, e muitos estados proibiam a passagem de Longhorns por seus territórios. Em 1867, um comprador de gado de 29 anos de Illinois, chamado Joseph McCoy, convenceu a Union Pacific a operar uma rota para transportar gado até Abilene, no Kansas. Ele levou a melhor sobre as legislaturas estaduais e conseguiu a autorização para a passagem dos novilhos texanos. A iniciativa de McCoy deu origem a Long Drive, a condução de grandes rebanhos do Texas até Abilene, e ao romance de cowboy e das cidades de gado. Nos anos 1880, Jay Gould estendeu um sistema ferroviário amplo, mais ou menos unificado por todo o sudoeste, condenando a Long Drive ao domínio da Dime Novel, revistas populares com aventuras, grande parte delas de cowboys que custavam 10 centavos, ou um dime. O capital do leste da Europa logo afluiu para a criação em larga escala. O arame farpado pode ter sido a invenção essencial, apesar de as atitudes negligentes do governo federal e das ferrovias com suas concessões de terra também terem ajudado. Muitos criadores simplesmente usavam as terras desocupadas sem pretensão ao direito de propriedade. O rancho XIT, organizado em meados dos anos 1870, com mais de 1,2 milhão de hectares e 10 mil quilômetros de arame farpado, foi o maior na história americana. Indícios disponíveis sugerem que fazendas grandes eram bastante lucrativas. Um dos primeiros ranchos de propriedade britânica, uma faixa de terra de 200 mil hectares organizada em 1881, recebeu dividendos de 28% em seu primeiro ano. Entretanto, levar o gado até os mercados distantes nunca foi algo fácil e sem problemas. Os Longhorns não eram conhecidos por sua docilidade, e antes da era das pontes sobre o Mississippi, tinham de ser descarregados para cruzar o rio sobre balsas. Um jornal de St. Louis escreveu em 1872. Ontem foi um bom dia para novilhos texanos em alvoroço. Eles podiam ser vistos em quase todos os lugares da cidade. Um novilho texano quase está de bom humor pode fazer com que as coisas fiquem bem animadas em uma rua cheia. Várias áreas da nossa cidade ontem ficaram bastante bem movimentadas por essa razão. Uma dessas figuras com chifres de quase 1 metro teve uma longa entrevista com o Sir Lawrence Ford, da Bridge Beach Company, na esquina da Chestnut com a Commercial Street, e foi muito sociável. Mesmo com as pontes, a grande distância entre os ranchos e os consumidores era um problema para a lucratividade. Em 1880, quando 80% dos americanos moravam a leste do Mississippi, quase 60% do gado era criado no oeste. Novilhos viajavam de trem por milhares de quilômetros, eram embarcados em armazéns nas regiões onde eram criados, levados para pontos de baldeação como Chicago e de lá até os principais centros populacionais na costa leste. O abate e a preparação eram feitos por milhares de açougueiros locais. Em áreas urbanas, muitos deles eram empresários importantes no ramo da preparação e como intermediários de carnes para varejistas. Era óbvio que uma grande economia podia ser obtida com o processamento dos animais em local mais próximo às fazendas. Novilhos vivos ocupavam 3 vezes mais espaço nos vagões que seu equivalente em produtos preparados. Eles perdiam peso durante o transporte, morriam no caminho e tinham de ser desembarcados para beber água e serem alimentados por todo o trajeto. A chave era a refrigeração. Carne fresca tinha apenas 1 semana de vida útil nas prateleiras, mas a distribuição a partir de um lugar como Chicago levava 3 semanas. Produtores de leite do leste tinham começado a usar vagões de carga com paredes recheadas de gelo nos anos 1850 e um abatedor da Louisiana, George Hammond, fez experiências com carregamentos refrigerados de carne preparada para negociantes de Boston já em 1879, mas seus vagões não eram eficientes para o transporte no verão e sua carne às vezes se estragava mesmo no inverno.
Coube Gustavo Swift, um açougueiro de Massachusetts, romper a barreira da refrigeração com um projeto que acrescentava um sistema mecânico de circulação com ar forçado. Ele fez uma demonstração com um vagão protótipo que enviou carne de boa qualidade de Chicago para seu irmão, que também era açougueiro em Boston, com um belo lucro. Para sua decepção, as ferrovias não demonstraram interesse no vagão novo, e muitos chegavam a se recusar a levá-lo. A resistência das ferrovias não foi surpresa. Todas as empresas perceberam que o crescimento do transporte de gado era uma excelente oportunidade de ganhos, e a maioria estava fazendo investimentos importantes em estábulos, currais e carros especiais para o transporte de animais. Swift não era um homem rico, mas conseguiu juntar o dinheiro para 10 vagões e encontrou uma ferrovia canadense disposta a transportá-los. Eles foram um sucesso imediato, permitindo uma grande redução de preço sobre os açougueiros locais desde o começo. Swift e seu irmão abriram a Swift Packing Co. e Gustavus mudou-se para Chicago, enquanto seu irmão cuidava do marketing da carne do oeste e por toda a costa leste. As ferrovias se renderam e em pouco mais de meia década toda a indústria tinha sido transformada. Philip Armour, um nativo de Nova York que fez uma pequena fortuna como açougueiro na corrida do ouro da Califórnia, entrou imediatamente no ramo do transporte refrigerado e logo desafiava Swift pela liderança na indústria. Armour pode ter sido o primeiro a perceber que os custos de distribuição superavam os custos de abate e embalagem. De forma parecida com o que Rockefeller fez com o petróleo, Armour eliminou os intermediários locais, estabelecendo centros regionais de finalização da preparação e fornecendo até serviços de varejo com base em trens para cidades rurais. Os frigoríficos se viram no mesmo lugar privilegiado que as refinarias de petróleo, no controle do gargalo entre uma criação de gado multiforme e desorganizada e um mercado consumidor extremamente disperso. A indústria em muito pouco tempo se consolidou em 4 figuras principais: Swift, Armour, Hammond e Nelson Morris, outro abatedor de Chicago, com algumas outras firmas como a Wilson ou a Cudahy's, que de vez em quando ficavam com a 5ª posição. A maioria das empresas expandiu suas propriedades verticalmente na cadeia de valores de estábulos e fazendas a centros de distribuição atacadistas tão distantes quanto Tóquio e Xangai. Os grandes abatedores eram o coração do negócio. A maioria deles estava em Chicago, mas outros eram montados constantemente em Omaha, St. Louis e outros locais do oeste. A linha de desmontagem do abatedouro, uma inspiração para as fábricas de Henry Ford, tornou-se uma das maravilhas sinistras do mundo. A atriz Sarah Bernhardt, depois de uma visita, disse que eram horrendas, mas fascinantes. Um novilho era empurrado por uma rampa, um trabalhador chamado de knocker o acertava com uma marreta, e ele era erguido por um gancho e movido com rapidez por calhas, cortadores, desmembradores, peladores, esvisceradores, serradores de carcaças, sangradores e retalhadores. Havia até 78 funções diferentes em uma linha de desmontagem de carne. Era um trabalho rápido, duro e perigoso. A velocidade da linha e a confusão de instrumentos perversamente afiados cobravam um preço alto em ferimentos e morte entre os trabalhadores. Os custos de abate e embalagem caíram 7 vezes e a escala da operação ainda criou oportunidade de lucros com derivados. Um dos primeiros investimentos de Armour foi uma fábrica de cola e todos os frigoríficos se expandiram agressivamente em couro, óleos e sebo. O processamento de suínos tinha alguns detalhes diferentes, mas o padrão de desenvolvimento foi mais ou menos o mesmo. O consumo de carne per capita cresceu rapidamente, em especial nos anos 1880, à medida que o impacto total do sistema de fábrica se fez sentir. A transformação da indústria alimentícia ilustra os estudos diários de um crescimento acelerado. Em termos produtivos, o país estava nitidamente em uma grande agitação. O resultado físico da combinação de fatores de produção dos bens manufaturados e alimentos subiu muito. O nível de emprego crescia mais rápido que a população. As pessoas estavam comendo melhor e tinham mais poder de compra real. Mas velhos modos de vida, expectativas há muito estabelecidas, todos os padrões fixos usados para avaliar estatura e progresso foram arrancados do lugar com violência. Nas fazendas de Dalrymple, trabalhadores sazonais superavam o quadro de funcionários fixos que trabalhavam por todo o ano na razão de 20 para 1. Os temporários eram em sua maioria homens sérios e trabalhadores não vadios e vagabundos e seguiam uma rota razoavelmente definida. Do trabalho de primavera nos campos do sudeste às colheitas de outono no noroeste e acampamentos de lenhadores no inverno. As condições de vida nas fazendas bonanza e nos acampamentos de lenhadores costumavam ser bem decentes. Quantidades prodigiosas de trabalho físico duro exigiam homens fortes que tinham de ser bem alimentados e alojados em condições saudáveis. Mas mesmo com o maior dos confortos, quantos desses homens teriam aspirado a uma vida assim? Onde estava a oportunidade de se casar, estabelecer raízes e criar uma família? Ou de economizar aquele excedente por meio do qual, como prometera Abraham Lincoln, um homem compra ferramentas ou terra para si mesmo, então trabalha por conta própria por mais um período e depois de um tempo contrata outro iniciante para ajudá-lo? Não é surpresa que os protestos veementes que vicejaram pelo Farm Belt nos anos 1870, os granjeiros, são os mais conhecidos.
tivessem o tema comum da vitimização por forças impessoais, ferrovias capitalistas do leste e especuladores dos mercados de commodities. Os dados frios não confirmam praticamente qualquer de suas reclamações. As ferrovias às vezes exploraram posições monopolistas em conexões locais, mas o preço dos fretes caiu pelo menos com a mesma rapidez que os preços agrícolas no período do pós-guerra e depois da metade dos anos 1880 com muito mais velocidade. Em geral, os fazendeiros não tinham hipotecas pesadas. Na verdade, apenas um terço de todos os fazendeiros tinham hipotecas, em parte porque o Homestead Act e as concessões de terra para as ferrovias tornavam a terra muito barata. Ferrovias como a Northern Pacific estavam desesperadas para pôr terra nas mãos de fazendeiros geradores de mais fretes. O Grand Movement foi um movimento de fazendeiros norte-americanos originalmente fundado em Washington em 1867. No início era semelhante à maçonaria, e entre seus objetivos estava conseguir vantagens políticas e econômicas. Por estados Grandeur, o autor quer dizer os estados onde o movimento era mais forte. O movimento Grandeur arregimentou uma massa de seguidores em meados dos anos 1870, mas depois disso perdeu continuamente importância. Seu enfoque primordial era a regulação dos preços das ferrovias. Vários estados do oeste passaram leis Grandeur, a maioria delas teve pouco efeito, talvez com exceção de Illinois. As ferrovias costumavam combater exigências de uniformidade com grandes aumentos de todos os preços, forçando as legislaturas a recuar. Para a maioria dos propósitos, elas foram substituídas pela Lei Federal de Comércio Interestadual de 1887. Preços mais altos para trechos curtos, porém, não significavam necessariamente exploração, como supunham os reformadores. Rotas curtas tinham operação consideravelmente mais cara devido a paradas mais frequentes e um investimento maior por quilômetro em estações e instalações de carregamento. A Comissão Interestadual de Comércio chegou a igualar os preços, forçando empresas que operavam rotas de longa distância a subsidiar empresas locais. Boa política, mas péssima economia. As taxas de juros caíam consistentemente e concessores de empréstimos estavam sempre à procura de clientes. A prova de que os prestamistas raras vezes executavam fazendas inadimplentes. Quando os tempos eram ruins, simplesmente não valiam a pena. Além disso, os termos do negócio do fim do século XIX viraram-se a favor dos fazendeiros. Cada vez eram necessários menos alqueires de trigo para comprar uma colheitadeira ou uma peça de tecido de qualidade. Mas são os perigos ocultos mal compreendidos que deixam você paranoico. A maioria dos fazendeiros teria ficado aterrorizada com o deslocamento dos seus mercados. Fazendas tradicionais eram diversificadas. Mesmo em um ano fraco, uma família de fazendeiros costumava ter comida suficiente e, em caso de adversidade, podia produzir em casa quase tudo o que precisavam para atender suas necessidades. A geração pré-guerra dos produtores de trigo do leste também estava próxima de seus mercados e podia compreender e, de certa forma, antecipar os altos e baixos no comportamento de seus consumidores. Mas um plantador de monocultura mecanizada na planície noroeste vivia em um mundo muito mais volátil. Uma mudança nos padrões meteorológicos nas estepes russas podia acabar com seu ano. A especialização e mecanização aumentaram receitas e lucros, mas também multiplicaram o risco de um fracasso catastrófico. Homens que se orgulhavam de saber administrar colheitas trabalhavam sob a luz de lampiões de querosene até tarde da noite, debruçados sobre balanços financeiros. Segundo os números, os tempos eram bons, mas a perda de controle era assustadora. A indústria frigorífica é um excelente exemplo de como a industrialização estava criando milhões de empregos. No fim do século, os frigoríficos eram os maiores empregadores industriais do país, mas isso era um triste consolo para os açougueiros e atacadistas intermediários eliminados por Swift e Armour. A modernização abrupta deve ter aumentado muito os níveis do desemprego friccional, mesmo com um grande aumento no número geral de postos de trabalho. Os novos empregos estavam no lugar errado, ou eram tarefas que trabalhadores qualificados jamais pensariam em aceitar, pelo menos no começo. A modernização também foi muito dura com os pequenos negociantes. Os frigoríficos não eram a única das grandes indústrias a assumir o controle, aliás, sobre suas próprias cadeias de distribuição e varejo. A Singer Sewing Machine é outro exemplo antigo. O radicalismo americano nascia tipicamente na pequena burguesia. Essas pessoas, não os pobres oprimidos, foram as primeiras vítimas da modernização. Por fim, uma grande parte dos empregos na nova economia industrial era simplesmente terrível. Uma linha de produção de um frigorífico no século XIX era uma visão medieval do inferno, sangrenta, imunda, infatigável, que não perdoava sequer o menor deslize ou erro, sem falar no frio congelante. Todas as fábricas eram refrigeradas para poder funcionar durante todo o ano. Não havia horários de trabalho definidos. Mesmo os trabalhadores de longo prazo apareciam todos os dias e trabalhavam ou muito ou pouco que lhes era ordenado. Quase todo o pagamento era por produção. Os salários aumentaram muito nos primeiros 20 anos de industrialização, especialmente em termos reais, mas as jornadas ficaram maiores e as linhas de produção mais rápidas também. Camponeses, irlandeses e poloneses estavam muito satisfeitos em conseguir empregos em frigoríficos. Provavelmente os dois tinham vivido a verdadeira fome, mas a linha de desmontagem era um mundo à parte do Éden industrial do empreendimento artesanal que Lincoln previra como o futuro dos Estados Unidos.
As indústrias extrativistas e de infraestrutura dos Estados Unidos, petróleo, aço e ferrovias, seguiam no rumo da modernidade com ainda mais rapidez que a agricultura, o que era muito conveniente para os apóstolos do progresso como Andrew Carnegie, John Rockefeller e Jay Gould. A maioria dos homens de negócios reagiu com medo aos abalos violentos nos anos 1870. Os predadores no topo da cadeia alimentar viram apenas um mundo de oportunidades perfeitas. 5. Mega Máquina. A exposição do centenário de Filadélfia foi a maior festa dos 100 anos de aniversário dos Estados Unidos em 1876. De forma muito similar à exposição do Crystal Palace, na Grã-Bretanha, foi um canto de louvor sem reservas à tecnologia, mas sem a sombra de uma nova concorrência que tanto alarmaram os ingleses inteligentes e bem informados dos anos 1850. Inaugurada pelo presidente Grant e pelo imperador Dom Pedro II do Brasil, a exposição foi tão vasta e espontânea quanto a própria nação, atraindo 10 milhões de visitantes de todo o mundo a cerca de 30 mil exposições espalhadas por quase 1 km² no Fairmount Park. O principal pavilhão de exposições, com quase 550 metros de comprimento, era a maior construção do mundo. Thomas Edison estava lá para demonstrar seu telégrafo automático. Alexander Graham Bell exibiu seu telefone pela primeira vez. Compositores e poetas de Richard Wagner a John Greenleaf Whittier contribuíram com os hinos que brotavam de orquestras e corais enormes na cerimônia de abertura. Uma jovem senhora escreveu: "Querida mãe, Peraí que eu preciso carregar o celular aqui, senão descarrega no meio do vídeo, aí pronto, né? Deixa carregando aí. O centro das atenções era o pavilhão das máquinas com um gigantesco motor a vapor movendo 50 mil metros quadrados de maquinária em meio a uma floresta densa de eixos e correias. O motor, projetado por George Corliss, um fabricante de Providence, tinha 45 pés, ou seja, 13,71 metros de altura, com dois pistões de 10 pés, ou seja, 3,8 metros, e um enorme volante de inércia de 56 toneladas e 30 pés, ou seja, 9,14 metros de diâmetro, que girava a 36 rotações por minuto. No dia da inauguração, Grant e Dom Pedro subiram naquele aparato diante de um pavilhão lotado e em silêncio puxaram as alavancas que liberavam vapor. Houve um chiado, um estremecimento visível e os pistões começaram a se mover lentamente. Então o volante girou, ganhando velocidade à medida que os cabos e correias se movimentavam e todas as máquinas começaram a funcionar, hesitantes por uns momentos antes de ganharem vida com uma enorme barulheira, serrando troncos, cortando metais, imprimindo papel de parede e jornais. A imensidão faraônica do motor de Corliss tornou-se o símbolo da exposição, mas seu silêncio, resultado de engenharia de uma precisão magnífica, era impressionante. Em meio a todo o alarido das máquinas, o motor distribuía suas vastas reservas de energia com serenidade, como se fosse um deus. Walt Whitman chegou e ficou meia hora sentado diante dele. William Dean Howells escreveu: "O motor de Corliss não se presta à descrição. A familiaridade com ele deve ser almejada por aqueles que podem compreender sua vasta e quase silenciosa grandiosidade. Ele se erguia altaneiro no centro da enorme estrutura. Um atleta de ferro e aço sem um grama supérfluo de metal. As poderosas hastes de êmbolo empurram seus pistões para baixo. O gigantesco volante gira com uma força acumulada que faz com que tudo estremeça. As centenas de detalhes vivos fazem seus trabalhos com uma inteligência infalível. Em meio a esse mecanismo de força inefável, há uma cadeira onde o engenheiro fica sentado, lendo o jornal, como se estivesse sob um caramanchão agradável e silencioso. De vez em quando ele pousa o jornal, escala uma das escadas que cobre a estrutura e toca algum poço irritado com uma gota de ferro, algum ponto irritado com uma gota de óleo, aliás. A metáfora da mega máquina captou a mudança de escala que estava em marcha nos Estados Unidos. Com o surto da construção ferroviária no fim da década, os Estados Unidos dobraram a quilometragem de trilhos da Europa. Por sua vez, as ferrovias foram uma força primordial na expansão e centralização das operações de ferro, aço e carvão e na industrialização da produção de alimentos. A separação entre os centros populacionais e as fontes de alimentos se tornou a norma, o que era uma grande novidade. A mega máquina também foi a metáfora natural para as mega organizações que surgiam para mediar a transição. Basta substituir a palavra motor por corporação no texto de Howell e engenheiro por gerente. Aproveitando todas as oportunidades surgidas com o crash de 1873, Carnegie, Gould e Rockefeller tiveram papéis muito importantes na condução do processo de mudança de escala. Carnegie com a expansão siderúrgica, Gould nas ferrovias e Rockefeller que começou com a ficha mais limpa e acabou por criar a entidade que chegou mais perto que qualquer outra da máquina global perfeita da metáfora. Morgan solidificou sua carreira de banqueiro e emergiria, aliás, depois de outra quebra na bolsa nos anos 1880 como regulador de máquinas construídas por outras pessoas. A usina siderúrgica Edgar Thomson. Antes da Guerra Civil, o conjunto de tecelagem de 4 pavimentos de tijolos em Lowell, Massachusetts, era a instalação industrial mais imponente dos Estados Unidos. A usina siderúrgica Edgar Thomson de Andrew Carnegie, inaugurada no verão de 1875, ocupava 430 mil metros quadrados às margens do rio Monongahela, na periferia de Pittsburgh, e era uma proposta completamente diferente. Só a usina de produção de trilhos era maior que um campo de futebol. Mais que o tamanho, o fluxo de produção indicava uma nova era. O ferro gusa era fundido em fornos de cúpula gigantescos, então derramado em cúpulas basculantes de 12 toneladas que alimentavam o ferro
derretido direto nos conversores Bessemer. Um conversor parecia um ovo de dinossauro gigante e negro, tão alto quanto uma árvore grande. Quando estava cheio de ferro fundido, bombeava-se ar no centro da massa por meio de compressores movidos a vapor, inflamando o oxigênio com um estremecimento trovejante e dando início a uma cadeia de reações químicas violentas que tinha como resultado um tanque cheio de aço derretido, prateado, quase puro. O conversor que ficava suspenso era inclinado para derramar o aço em moldes oblongos de lingotes ou sobre cilindros em movimentos para laminação. Segundo Alexander Hawley, que projetou a usina, os lingotes saíam ainda quentes dos moldes e eram embarcados diretamente em vagões e não eram erguidos outra vez. Cilindros giratórios coletavam os lingotes ainda vermelhos de calor na usina de trilhos, onde eram cortados nos tamanhos apropriados e, em seguida, comprimidos com uniformidade e precisão, por pinças hidráulicas. Como resultado, eles esfriam perfeitamente retos, em contraste com os trilhos que foram dobrados e torcidos por operações manuais, que não podem, é claro, ser precisas e uniformes. Um homem e um menino, por meio de alavancas, operam todo esse maquinário que se move para dar forma aos trilhos e também às serras. As serras frias por si só eram maravilhosas, eram enormes e equilibradas. Aliás, deixa eu mostrar uma imagem aqui, ó. Tem essa imagem aí. Aí tá aqui na legenda dela, né? O grande motor de Corliss que fornecia energia para as máquinas de posição do centenário da Filadélfia tornou-se um símbolo de perícia da perícia mecânica norte-americana. Nessa gravura, o presidente Ulysses S. Grant está de pé sobre a plataforma. As serras frias por si só eram maravilhosas, eram enormes, equilibradas e contrabalançadas com rigidez para manter a precisão e velocidade de 1,8 mil rotações por minuto e podiam cortar uma fatia de até 40 centímetros de uma extremidade de um trilho. Hawley era o maior projetista de usinas siderúrgicas de seu tempo. E a usina E.T. era o seu xodó. A E.T. foi a primeira usina que ele ergueu do nada. Todas as suas outras eram adaptações de outras instalações já existentes. E com Carnegie, quando a eficiência estava em jogo, os custos não eram um problema. Na verdade, era a chance de Hawley fazer tudo da maneira certa. Em suas próprias palavras, abre aspas, como o transporte de suprimentos de produtos em processo de produção e de produtos para o mercado uma característica de importância primordial, essas instalações foram projetadas não com a intenção de deixar os prédios artisticamente paralelos com as ferrovias existentes ou uns com os outros, mas de permitir o traçado mais conveniente de curvas suaves das linhas de trem. Os prédios foram feitos para se adaptar ao transporte, fecha aspas. O local perto do rio oferecia ligações convenientes por balsa com suprimentos indispensáveis de coque, enquanto os prédios de usina eram adjacentes tanto à principal linha da Pensilvânia quanto ao ramal da Pittsburgh, da Baltimore e Ohio. Carnegie contava com a Pensilvânia como principal cliente, mas experiências amargas o haviam ensinado a se proteger contra os preços das ferrovias. O nome Edgar Thomson, homenagem ao presidente da Pensilvânia, era uma oferta de paz bastante transparente para iniciar uma competição com o B&O. A produção interna da E.T. deslocava-se por sua própria linha férrea de bitola estreita, com trilhos erguidas ou baixados quando necessário para que os materiais fossem carregados e descarregados sempre para baixo. Tarefas manuais que consumiam tempo foram eliminadas o máximo possível, com temperaturas de 2.000 graus Fahrenheit, ou seja, 1.093 graus Celsius, destruíam rapidamente o revestimento de tijolos refratários nos conversores. Hawley projetou fundos de conversores removíveis para que assim o processo de revestir os interiores não interferisse com o novo ritmo de produção. Quase 30 anos mais tarde, um especialista britânico detalhou as características marcantes da siderurgia americana, a ausência de trabalho manual, o fluxo contínuo de material e a mecanização onipresente. Tudo isso junto com um olhar penetrante para os custos de aquisição de produtos e serviços e distribuição já existia desde o princípio. A usina siderúrgica E.T. é um dos marcos mais importantes do avanço americano para os primeiros lugares entre as nações industrializadas. Carnegie, é claro, não agia como pioneiro como presente para o país que adotara. A usina foi lucrativa praticamente desde o momento em que abriu, produzindo um retorno de 20% sobre o investimento no segundo ano completo de funcionamento. Onde mais há um negócio como esse, exultava Carnegie. O aço é rei. Se você acreditava nos Estados Unidos, acreditava em ferrovias. E se você acreditava em ferrovias, acreditava no aço. Foi a demanda insaciável por trilhos de aço por parte das ferrovias americanas que tornou o aço um negócio de produção em massa e levou à substituição do ferro para a maioria das finalidades industriais. A conversão dos trilhos de ferro para trilhos de aço foi iniciada por Thomson na Pensilvânia em meados dos anos 1860. A Pensilvânia, que ficava no coração da indústria pesada americana, tinha padrões de tráfego mais intensos e carregamentos mais pesados do que qualquer outro sistema, e seus administradores estavam alarmados com a vida útil cada vez mais curta dos trilhos de ferro. Thomson começou a fazer experiências com trilhos de aço importados em 1861 e por volta da metade da década estava convencido que esses lhe dariam uma vida útil 8 vezes maior com custo apenas 2 vezes superior. Como havia apenas um punhado de fornecedores americanos, a Pensilvânia, com a eficiência característica, criou sua própria empresa siderúrgica, a Pennsylvania Steel, com Thomson e Tom Scott como principais acionistas. A empresa siderúrgica foi criada depois que o Conselho proibiu em 1874 que seus administradores tivessem ações de fornecedores.
O aço de qualidade, sobretudo para armas brancas, é conhecido praticamente desde o início da história. O aço de Damasco, originário da Índia, era o mais conhecido dos aços antigos, enquanto uma espada de Toledo feita com beleza era de rigor para o cavaleiro medieval de posses. Sheffield já era um importante centro aceiro britânico na época de Chaucer, e seus artesãos começaram a desenvolver métodos de produção de um volume comparativamente alto no século XVIII. Mesmo nos anos 1870, os fabricantes americanos de ferramentas que precisavam de aço de corte de alta qualidade compravam de Sheffield. A produção tradicional do aço começava com minério de ferro de alta qualidade. O minério era misturado com combustível carbônico, geralmente carvão vegetal ou mineral, e depois coque, e então era fundido em um forno de redução. O alto forno, inventado em 1828, alcançava temperaturas muito elevadas por meio de injeção de aço superaquecido, permitindo a utilização de minérios de menor qualidade mais abundantes. Como o ferro tem uma forte preferência pelo oxigênio, suas impurezas tendem a ser óxidos que se ligam ao carbono do combustível e se precipitam em forma de sucata. Impurezas não óxidas eram sequestradas por aditivos como calcário. Quando o ferro pesado descia para o fundo da fornalha, a sucata era derramada por cima, deixando um ferro relativamente puro, mas rico em carbono. Ferro com grandes quantidades de carbono presta-se para a fundição, mas é quebradiço e difícil de ser trabalhado. O ferro batido maleável, responsável pela maior parte das vendas tradicionais, deve ser praticamente livre de carbono. Costumava ser obtido retirando seu carbono a marteladas, daí seu nome. O aço é ferro batido com pequenas quantidades de carbono readicionadas para se obter um equilíbrio de dureza e maleabilidade. A partir de meados do século XVIII, o ferro batido passou a ser feito por meio de pudlagem, reaquecer o ferro em um forno com um revestimento rico em óxidos e mexê-lo devagar até que o carbono se precipite. O último passo da produção do aço era o recozimento do ferro pudlado derretido e seu trabalho lento em um banho de carbono, separando pequenas quantidades de aço por cor e textura. Fazer uma pequena quantidade de aço podia levar uma semana ou mais, e as técnicas tradicionais eram cuidadosamente passadas de pai para filho. Uma receita de Sheffield começava acrescentando o suco de 4 cebolas brancas. Um produto de qualidade superior, como o aço fundido de Sheffield, que era feito em forno de barro para suportar as altas temperaturas exigidas para o recozimento do aço comum para acabamento posterior, era tanto extremamente caro quanto procurado. Quando a química escondida no processo foi compreendida melhor no século XIX, o aço passou a ser definido como ferro purificado com um conteúdo de carbono entre 0,1% e 2%. Por todos os anos 1880, as definições permaneceram controversas conforme os usuários de aço como a Pensilvânia cada vez mais exigiam padrões de qualidade consistentes e normas para testes. A virada na produção de aço em larga escala veio nos anos 1850 pelas mãos do prolífico inventor britânico Henry Bessemer. Ele descobriu que se simplesmente injetasse ar frio dentro de uma câmara com ferro derretido, o oxigênio no ar deveria por si só incendiar o carbono no ferro e retirá-lo sem a necessidade de pudlagem. Funcionou na primeira vez que ele tentou. O oxigênio quase instantaneamente deixou o ferro branco de tão quente e queimou o carbono e a maior parte dos outros elementos contaminantes em minutos, resultando no mais puro ferro. Contaminantes em minutos, resultando no mais puro ferro. Bastava acrescentar de volta uma pequena quantidade de carbono enquanto o ferro ainda estava superaquecido e se obtinha aço. A violência da reação química na câmara cuidava de misturar tudo. Um processo que levava dias ou mesmo semanas foi reduzido para cerca de 20 minutos. Só a economia de combustível era de 7 vezes. Bessemer patenteou sua invenção em 1855 e suas demonstrações foram recebidas com entusiasmo pela indústria. O êxtase transformou-se em consternação quando os produtores de aço tentaram o mesmo por conta própria e só conseguiram uma mistura granulada e quebradiça. Bessemer, sem querer, tinha começado com um minério que tinha níveis extremamente baixos de fósforo, que por coincidência era o tipo de minério com o qual seu processo funcionava. Demorou 20 anos para que o problema dos fósforos fosse solucionado por um químico especializado em ferro do país de Gales, e seu primo, um escrivão de polícia, que inventou um revestimento básico de fornalha chamado processo Thomas Gilchrist, que precipitava o fósforo acidífero. Nessa época, o processo de Bessemer tinha um rival no método de forno aberto de Charles Siemens. Siemens usava um forno parecido com o de pudlagem de ferro, mas obtinha o superaquecimento reciclando os gases residuais por meio de uma disposição inteligente de câmaras de tijolos. O processo era mais lento que o de Bessemer, mas muitos fabricantes de aço achavam que isso dava a eles maior controle. Alexander Holler levou o evangelho do aço para os Estados Unidos. Hoje ele não é muito conhecido, mas foi tão importante em sua época que sua estátua, em toda a glória de seus bigodes, está no Washington Square Park, na cidade de Nova York. Holler era um polímata de físico impressionante. Filho de uma família abastada de cuteleiros de Connecticut, cresceu no centro de expansão da mecanização no Vale do Rio, Connecticut. Holler foi atraído pelas máquinas e por processos auxiliados por máquinas. Ele se formou em engenharia mecânica pela Brown University, escreveu um tratado sobre manufatura de armas e equipamentos militares. Trabalhou como projetista de locomotivas, escreveu relatórios sobre ferrovias europeias, editou a Railway Review.
Assinou centenas de artigos para o New York Times sobre temas técnicos e foi a alma por trás da formação da American Society of Mechanical Engineers, ASME. Ao ouvir falar dos experimentos de Bessemer, ele foi para a Inglaterra e convenceu Bessemer a ceder a ele os direitos sobre a patente nos Estados Unidos. Na época de sua morte, em 1882, com apenas 50 anos, Hawley tinha projetado pessoalmente 6 das 11 usinas Bessemer nos Estados Unidos e dera consultoria em 3 outras, enquanto as 2 restantes eram cópias de uma das usinas que ele desenhara. O primeiro projeto de Hawley em Troy, Nova York, era uma mudança radical em quase todas as características das usinas que vira na Inglaterra. Desde o começo, as usinas de Hawley eram marcadas pelo processamento contínuo, alto grau de mecanização e um cuidado especial com a administração de materiais e controle de procedimentos. Em seus projetos, seus discursos, conferências e artigos para a ASME, ele se alternava em repreender e estimular a indústria a buscar padrões mais elevados, melhores projetos, uma química mais cuidadosa, uma operação com menos desperdícios. O trabalho de Hawley começou no ponto em que Bessemer parou com o processo que leva seu nome, escreveu um contemporâneo. Quando os fabricantes britânicos falavam com uma mistura de admiração e medo sobre a prática americana nos anos 1880, estavam falando principalmente de Alexander Hawley. Havia 2 problemas a superar antes que Hawley pudesse plantar usinas de Bessemer por todos os Estados Unidos. O primeiro era a exigência de minério com baixos teores de fósforo, solucionado pela descoberta de grandes reservas inexploradas de minério na península superior de Michigan, que eram ideais para as usinas Bessemer. O segundo era uma terrível briga em torno de patentes. Havia 2 outras patentes concorrentes na Inglaterra e nos Estados Unidos, além da de Bessemer. O incentivo para um acordo foi um contrato de royalties sedutor e suculento com a Pennsylvania Steel Company. Depois de muito regatear e de muita meditação por parte de Hawley, as patentes foram reunidas em um consórcio em 1866 em uma nova empresa que acabou batizada de Bessemer Steel Association. A associação pertencia às siderúrgicas que receberam as patentes, portanto assegurava uma prestação de contas apropriada para os donos das patentes. Os membros da associação não deixaram de perceber que também tinham criado um fórum ideal para operar um cartel do aço. Depois de 1876, eles se recusaram a emitir licenças de patentes para novos participantes e aparentemente subsidiaram o último detentor de patente, a usina siderúrgica Vulcan Iron and Steel em St. Louis, em seus esforços para superar a fase inicial. As tentativas da associação de controlar preços e determinar fatias de mercado nunca tiveram muito sucesso, em parte porque Carnegie, como era típico, rompeu os acordos de divisão de mercado quando foi de seu interesse fazê-lo, mas mais fundamentalmente devido à popularização do processo de forno aberto de Siemens nos anos 1880. Os protagonistas técnicos-chave nas reuniões da associação eram Hawley, John e George Fritz, irmãos e aceiros inovadores que dirigiam as usinas de Bethlehem e Cambria, respectivamente. George morreu em 1873, e mais tarde o capitão William Jones, formidável, administrador da usina E.T. e um inovador fértil por seus próprios méritos. Aí tem uma figura aqui antes, aí na legenda dela está assim: um conversor Bessemer original dos anos 1880. Ele terminou sua operação e está começando a se inclinar para derramar o aço recém-produzido em moldes de lingotes. O Rei do Aço. O aço foi o primeiro compromisso de tempo integral de Carnegie com o negócio desde seus primeiros dias na Pensilvânia e uma plataforma ideal para exibir seus talentos impressionantes como executivo-chefe. Ele era o sócio controlador na Keystone Bridge Corporation e na Union Iron Mills, que fabricava peças para pontes. A siderúrgica Union Iron era famosa por seu alto forno apelidado de Lucy, com 22,86 metros de altura, ou seja, 75 pés. Quando foi construído em 1872, era o maior dos Estados Unidos. Lucy era a esposa de Tom Carnegie. Os altos fornos costumavam receber os nomes das esposas dos executivos, talvez um traço da misoginia vitoriana. Outro grupo de Pittsburgh logo construiu um forno das mesmas dimensões, o Isabella. As duas logo se envolveram em uma competição de produção que estabeleceu um recorde atrás do outro, por boa parte dos anos 1880, e foi acompanhada de perto pela imprensa especializada e os jornais de Pittsburgh. Mas, à exceção da ponte de St. Louis, onde teve problemas com a tarefa nada invejável de lidar com o capitão Eads, costumava agir como promotor e vendedor de títulos, deixando a construção das pontes com seus sócios. Carnegie moveu-se com cautela em torno do aço antes de dar seu salto.
Ele investira em uma pequena usina que fez experiências sem sucesso com o sistema de Bessemer em 1866, em parte devido a problemas com o minério. Também persuadiu Thompson a experimentar trilhos de ferro revestidos com aço, mas estes se revelaram um fracasso desanimador. Ele se desgastara com a insistência de usar peças de aço na ponte de St. Louis. Acabou aceitando que Eads tinha razão, mas o aço foi necessário apenas porque Eads tinha vetado o design original em ferro, muito inteligente, da Keystone. Mas as dúvidas que atormentavam Carnegie foram dissipadas pelas enormes usinas britânicas de Bessemer, que ele visitou em 1872. Poucos homens de negócio compreendiam a economia de escala tão bem quanto Carnegie. Se o aço conseguisse deixar o domínio dos artesãos, teria sem dúvida um grande futuro. Carnegie organizou um grupo siderúrgico assim que voltou para os Estados Unidos, levantando rapidamente $700 mil. Ele entrou com 250 mil do próprio bolso, enquanto William Coleman, sogro de Tom Carnegie, botou $100 mil e também escolheu o local da usina às margens do Monongahela. O restante do financiamento veio de homens de negócios de Pittsburgh, entre eles William Sheen, um vice-presidente da ferrovia Allegheny Valley, e David McCandless, um dos líderes mais respeitados da cidade, respeitado o suficiente para que Carnegie chamasse a nova empresa de Carnegie, McCandless and Company, apesar de McCandless ser um dos menores investidores. Cada um dos sócios da siderúrgica Union Iron, Tom Carnegie, Andrew Cloman e Henry Phipps, entrou com $50 mil, apesar de não acreditarem muito no aço. Carnegie também vendeu uma pequena quantidade de suas próprias ações para Thomson e Scott, mas depois as recomprou durante o crash de 1873. Hawley se comprometeu quase de imediato. Ele mesmo fez o primeiro contato assim que ouviu falar da nova usina. Fez uma proposta, $5 mil pelo projeto, $2,5 mil por ano pela supervisão da construção, e não podia ser recusada. Ele levou apenas 6 semanas para fazer o projeto. Há anos vinha pensando na usina ideal e precisava apenas de adaptar suas ideias à locação às margens do Monongahela. Também foi Hawley que apresentou Carnegie ao Capitão Jones, que por acaso deixara a usina Cambria quando Hawley assumiu seu compromisso na E.T. Jones pode ter sido o maior superintendente da usina siderúrgica do século XIX. Ele conseguiu seu primeiro emprego em uma oficina de fundição de ferro aos 10 anos. Conhecia ferro e aço profundamente, era idolatrado por seus homens e também era um inventor criativo. A máquina para desempenho de trilhos, da qual Hawley tanto se orgulhava, era a invenção de Jones, assim como uma posterior máquina de misturar ferro, um componente cítrico do processo de fluxo contínuo. Quando as pessoas souberam que Jones estava entrando para a E.T., 200 dos melhores homens da Cambria decidiram segui-lo. As sombras se abateram com o crash da bolsa de 1873, justo quando a construção estava em ritmo acelerado. A E.T. estava ficando sem dinheiro, eles haviam subestimado os custos iniciais, e homens criteriosos estavam dizendo a Carnegie para pisar no freio. Isso aconteceu no mesmo momento em que Carnegie atravessava seus maiores problemas na ponte St. Louis. O financiamento desesperado da ponte por intermédio de Pierpont Morgan só foi concluído depois do crash, e Morgan estabeleceram o prazo final rigoroso de dezembro para a conclusão do vão, que só foi cumprido por muito pouco depois de semanas de trabalho frenético. Tom Carnegie e Cloman provavelmente não sabiam o quanto Andrew estava sem dinheiro, mas tinham total consciência da posição instável em St. Louis. Os problemas financeiros de Carnegie levaram a um rompimento doloroso com Tom Scott. Scott, que ainda mantinha seu emprego na Pensilvânia, tornou-se presidente e principal acionista da ferrovia Texas and Pacific em 1872. Carnegie não gostou do negócio, mas por amizade investiu $250 mil, apesar de recusar qualquer função administrativa. Quando a T&P entrou em sérias dificuldades no ano seguinte, Scott, com o apoio de Thompson, pediu que Carnegie botasse mais dinheiro, ou pelo menos ajudasse com Junius Morgan. Carnegie se recusou, apesar de saber que tinha um débito com ele. Entretanto, como disse mais tarde, ele ainda era um Scott e não ia fazer nenhuma bobagem. Sem dúvida, isso era parte. A TP era irrecuperável, mas Carnegie também não queria admitir que não tinha dinheiro e que sua reputação andava em baixa com os Morgans. Mais tarde, Carnegie se gabou do arranque da E.T., um homem que tem dinheiro durante um pânico. É um cidadão sábio e valoroso. Mas a verdade é que seus fundos estavam esgotados e a decisão de ir em frente com a E.T. foi tão corajosa que beirou a imprudência. No papel, Carnegie era um homem rico. Sua contabilidade pessoal mostrava ativos no valor de $2,1 milhões no fim de 1873 e um patrimônio líquido de $1,7 milhão. Mas era quase tudo em ações, a maioria delas papéis sem liquidez de suas próprias empresas. A segunda maior categoria eram as ações relacionadas a ferrovias. Seu saldo de caixa era inferior a $5 mil, e se ele também tinha 66 mil em dívidas a receber, algumas delas provavelmente eram bastante duvidosas. Nessa época, suas empresas como a siderúrgica Union Iron estavam enfrentando problemas com cobranças. Além disso, sua demonstração financeira registrava os títulos pelo valor nominal. Esse era o costume da época, mas teria inflado muito seu valor, já que todas as ações, especialmente as ações das ferrovias, estavam em queda livre. Carnegie vendeu algumas de suas ações da Pullman, provavelmente as estrelas de sua carteira, mas não havia maneira de sustentar sozinha a E.T. ou conseguir qualquer dinheiro para Scott. Os $250 mil que ele tinha na E.T. eram tudo que sua situação permitia.
De algum modo, a AT permaneceu dentro do cronograma e do orçamento com a ajuda do colapso na construção e no preço dos materiais e do desespero dos empreiteiros para continuar a trabalhar. Então, quando Carnegie confirmou que a ponte St. Louis estava finalmente concluída, embarcou em um navio com Holly para uma peregrinação a Londres e a Julius Morgan, onde exaltaram o brilhante futuro no aço. É interessante que ele não tinha economizado tempo e a passagem do navio negociado com Pierpont. Provavelmente já havia suportado o suficiente da famosa aspereza de Pierpont, enquanto Junius, que nitidamente gostava dele, parecia mais suscetível a seus argumentos de venda convincentes. Os trilhos de aço flutuavam em torno de $100 por tonelada em 1874, e ele e Holly tinham confiança de que, com seus conversores enormes, a usina de trilhos mecanizada e a manipulação e o carregamento automatizados poderiam produzir $69. Morgan gostou da ideia e concordou em fazer uma emissão de título de $400 mil, o suficiente para tirar alguns sócios mais fracos e ver o projeto concluído. Não é provável que qualquer outro banco tivesse levantado dinheiro em uma época tão instável. Perder o prazo na ponte St. Louis teria levado a empresa responsável pela ponte à falência, quase certamente teria forçado, o fechamento do projeto da AT e podia ter acabado com a incursão de Carnegie no aço. São fios como esse que sustentam o curso da história. Carnegie deu uma prévia de sua estratégia para o aço alguns meses antes da AT receber sua primeira encomenda. A ocasião foi uma reunião da Bessemer Association em junho de 1875, convocada pelos pais, os diretores-presidentes das empresas Bessemer, para discutir a depressão contínua dos mercados de aço. Como a AT estava presa a ficar pronta, McCandless foi convidado a enviar um representante. Carnegie resolveu ir pessoalmente, um sinal claro de que dava uma importância especial ao evento. Sem dúvida, ele sabia, por intermédio de Holly Jones, muito envolvidos com a associação, que os pais estavam planejando apresentar uma proposta de pool para o mercado. A descrição da reunião vem de um empregado que estava presente no briefing de Carnegie para os sócios após a reunião e que muitos anos mais tarde ainda se lembrava dele. Os pais fizeram uma apresentação cuidadosa de seu plano de fixar preços e dividir o mercado, que obviamente já tinha sido discutido com antecedência. A Camber recebeu a maior fatia, ficando com 19%, número que diminuía ao longo da lista, com a AT como a empresa mais nova recebendo a menor fatia, 9%. Carnegie reclamou imediatamente e exigiu a mesma fatia de Camber, já que a AT era a maior e mais eficiente usina da indústria. Do contrário, anunciou, vou deixar o pool e vender mais barato no mercado do que todos vocês e fazer um bom dinheiro com isso. Carnegie tinha comprado ações em todas as outras companhias, todas menos a AT, eram companhias abertas, então sabia quais eram seus custos e salários e começou a mostrar como eles eram mais baixos na AT. Mesmo levando em conta a tendência ao exagero de Carnegie e a falibilidade de relatos em segunda mão, sem dúvidas algo como isso aconteceu, pois a AT, que ainda não produzira um lingote sequer, recebeu a mesma fatia que a Cambrian, a maior no pool. O fato de seu primeiro ano de produção mal cobrir os 9% que lhe foram designados originalmente não parecia preocupar Carnegie. Ele estava marcando sua posição como um agente desestabilizador. A história também ilustra o conhecido desprezo de Carnegie pelos pools. Ele não se importava em se juntar a eles e era vigilante no cumprimento de suas determinações quando era de seu interesse temporário fazê-lo, e as violava com a mesma tranquilidade quando não eram. Em 20 anos, a Carnegie Steel Inc., fruto de reorganizações sucessivas que consolidaram todos os ativos de Carnegie relacionados à indústria do aço, incluindo a AT, as instalações do Alto Forno Lucy, as usinas Union Iron, aquisições como a da usina Homestead e um bom número de produtores de coque, carvão e minério, era a maior empresa siderúrgica do mundo. Tinha uma produção total de cerca de metade da britânica e um quarto da americana. Também era mais lucrativa por léguas de vantagem e todos a viam como a líder do mercado. Nos anos 1880, seus manuais de estrutura de aço, que traziam projetos de vigas e cortes, assim como tabelas de capacidade de carga e fadiga, eram a bíblia da indústria. Seus grandes recursos de capital permitiram que mantivesse a pressão durante tempos bons e ruins. Como disse um estudioso britânico, quando a demanda caía, a firma com o equipamento mais moderno, normalmente de Carnegie, via que suas perdas eram menores, ou a de seus rivais maiores, quando reduzia seus preços para continuar funcionando com plena ocupação. Com a compra da Frick Coke CEO, a Carnegie Steel assumiu uma posição dominante em coque e suas aquisições de grandes reservas de minério no Lago Superior deram a ela uma vantagem quase esmagadora em minério de alta qualidade. O crescimento da Carnegie Steel não estava baseado em qualquer vantagem oculta ou em superioridade técnica. Carnegie entrara relativamente tarde na indústria e todos os seus concorrentes americanos usavam basicamente as mesmas usinas de Holly que ele. A usina siderúrgica Vulcan em St. Louis, por exemplo, era quase uma duplicata da AT. O próprio Holly certa vez escreveu a usina de laminação da AT como a melhor dos Estados Unidos, com a exceção da usina da Bethlehem Iron Company, quando estiver pronta. O que Holly, é claro, naquele momento, em 1878, estava prestes a concluir. A vantagem competitiva da empresa era principalmente Carnegie. A pressão implacável, a busca da redução de custos, o talento instintivo para fechar qualquer negócio que mantivesse suas usinas ocupadas, a insistência em sempre reinvestir os ganhos em usinas cada vez maiores no equipamento mais moderno e das melhores tecnologias. Outras empresas passaram por ciclos de prosperidade e declínio. Quando os fundadores estavam em situação confortável, os acionistas exigiam receber dividendos e os bons tempos permitiam que trabalhadores e gerentes relaxassem um pouco, como fez quase toda a indústria siderúrgica britânica após a grande expansão ferroviária dos anos 1880.
mas por 25 anos Carnegie nunca perdeu o pique. Apesar de Carnegie não ter qualquer cargo, sem dúvida era o chefe. A própria ambiguidade de seu papel pode ter aumentado seu poder, pois não havia canais ou protocolos que pudessem limitar seu acesso. Até a morte do Capitão Jones era um acidente em um alto forno em 1889. Em um acidente em um alto forno em 1889, eles mantiveram uma correspondência regular na qual ele estimulava Jones com os números de produção da Cambria, apesar de a E.T. quase sempre superá-los. O Pangaré da E.T. chegou na frente de novo e exultava Jones em meados de 1881. A correspondência também sugere o grau de envolvimento de Carnegie nos assuntos do dia a dia. Em 1883, por exemplo, Jones descreve uma grande mudança em um método para eliminar uma etapa do processo de fabricação de trilhos que fora abraçada por Hawley. Essa semana tentei laminar direto da saída dos fornos, mas confesso que não gostei, e tenho certeza de que vai aumentar nosso percentual de segundos, além de forçar demais o maquinário. O melhor e mais barato, e também o melhor plano, é reaquecer meu novo esquema, do qual espero ter planos prontos em algumas semanas para lhe mostrar o que estou almejando. Carnegie também insistiu em uma contabilidade de custos igual à feita pelas ferrovias, com resultados impressionantes. Os relatórios mensais de Jones descreviam os custos de mão de obra de cada produto e procedimento, registravam toda a entrada de matéria-prima e percentuais de desperdício e refúgio, capacidade de produção e períodos ociosos dos principais componentes da usina, como fornos e conversores. Tendências mês a mês e comparações eram separadas por tonelada produzida, por forno, por tipo de minério, por fonte de coque, por tipo de transporte. Alguns relatórios eram resultado evidente de análises especiais, como uma feita sobre processos alternativos de conversão e um estudo das perdas de metal feito em 1883, que eram dos fantasmas de Hawley. As amostras de relatórios que sobreviveram nos arquivos normalmente trazem muitas anotações na letra rápida e elegante de Carnegie. Mais tarde ele disse que os administradores odiavam os relatórios e que levou anos para que estes saíssem a contento. Carnegie tinha um bom olho para talento, mas era um administrador de alta tensão que martelava seus sócios com perguntas sobre anomalias ou deslizes, especialmente sobre problemas de qualidade, o que ele abominava, escrevendo, por exemplo, que as reclamações de uma ferrovia eram, na verdade, muito tristes. Ninguém pode manter a cabeça erguida ao olhar para eles. Isso não pode e não vai se repetir. Seria ruim entregar trilhos ruins, especialmente para as linhas do leste, onde a inspeção é sempre cuidadosa. Eu prefiro pagar $5.000 do meu bolso para que uma falha vergonhosa como essa não ocorra. O papel quase oficial de Carnegie, nos primeiros anos, era de vendedor da companhia, um cargo que ele ocupou de maneira esplêndida. Na época, a produção da E.T. era quase 100% dedicada a trilhos, e os contatos de Carnegie no meio ferroviário eram amplos e sólidos. Ele também adorava barganhar, e ao passo que odiava perder um negócio devido a preço, nunca saía perdendo dinheiro. As negociações de preço com John Garrett, o cabeça da B&O, um regateador tão devotado quanto Carnegie, eram verdadeiras batalhas. Em uma negociação prolongada, quando a Cambria apresentou uma proposta insignificantemente inferior à da E.T., Carnegie manteve seu preço, mas conseguiu fechar a venda ao demonstrar que os lucros da B&O e o frete para a entrega se iriam superar os descontos da Cambria que tinham de enviar pela Pensilvânia. Como era tipo de Carnegie, ele se manteve firme e impassível quando o argumento contrário foi apresentado por Henry Frick, que se tornou presidente da Carnegie Bros., a controladora da E.T. em 1889. Frick queria que Carnegie relaxasse em sua guerra contínua contra os preços de transporte ferroviário, já que as ferrovias eram seu principal cliente. O papel duplo de acionista majoritário e vendedor principal deu a Carnegie a situação vantajosa ideal para ajustar a produção e preços e avaliar a lucratividade do novo investimento. Ele entendia as absorções sutis de custos fixos que aumentavam margens à medida que a produção aumentava dentro da curva possível. Como ele colocou no início da existência da E.T., os dois caminhos estão abertos para uma nova empresa como a nossa. Primeiro, recuar timidamente com medo de quebrar o mercado, ou, segundo, tomar uma decisão de oferecer para seus clientes lotes a preços que vão garantir pedidos. De minha parte, prefiro trabalhar a plena capacidade no ano que vem, mesmo se ganharmos apenas $2 por tonelada. Carnegie amava a devoção de Jones ao hard driving, ou operar nos limites de capacidade dos fornos, sempre buscando atingir temperaturas maiores nos fornos e conversores. Os britânicos achavam que a operação no limite da capacidade gerava desperdício, já que o revestimento das fornalhas precisava ser substituído com maior frequência, mas Carnegie tinha o número dos custos para apoiar suas estratégias. Essa prática era mais eficiente com altos fornos muito grandes, o que se adequava perfeitamente ao gosto de Carnegie. Ele deve ter rangido os dentes quando não conseguiu apresentar uma proposta para uma encomenda importante da Pensilvânia em 1878, porque a E.T. não tinha capacidade disponível, e houve acréscimos importantes na usina em 1879, incluindo um novo alto forno imenso. Por fim, como Carnegie viajava mais que qualquer outro na empresa e estava constantemente à procura de novas tecnologias, ele estava entre as pessoas mais bem informadas da companhia sobre desenvolvimentos técnicos. Com o passar dos anos, o imperativo de reinvestimento se tornou uma fonte importante de disputa entre Carnegie e seus sócios. Carnegie insistia em manter baixos salários, pois seus sócios queriam enriquecer por meio de suas ações. A exceção era Bill Jones. Ele não queria ações, dizia ser um homem simples, mas achava que merecia o superintendente mais bem pago da indústria. Ele pediu $20.000 por ano, mas disse que aceitaria 15 mil. Carnegie, em uma jogada brilhante, deu a ele $25.000, garantindo sua lealdade por toda a vida. O pagamento de dividendos também era muito baixo, cerca de apenas 1%
1%, uma quantia ridícula pelos padrões do século XIX. O próprio Carnegie não tinha problemas para financiar um estilo de vida rédio, pois possuía blocos muito grandes de ações de suas companhias e, além disso, tinha muitos outros investimentos. Mas seus sócios, apesar de estarem bem de vida, não tinham nem de perto a renda de seus equivalentes em empresas de menor sucesso. Também houvera sobreavaliação de ações quando dois sócios se afastaram sob circunstâncias litigiosas. As regras para retirada de sócios finalmente foram padronizadas em 1887 com um acordo chamado Ironclad Agreement. Ele estipulava que um sócio que se retirasse receberia um pagamento referente ao valor nominal, com a previsão de retiradas maiores por um período de anos. Um sócio também podia ser forçado a sair com o voto de 3/4 dos sócios, uma cláusula que, obviamente, não se aplicava a Carnegie, já que ele detinha mais da metade das ações. Sempre havia um padrão diferente para Carnegie e seus sócios. Ele era inflexível, por exemplo, que eles não pudessem ter negócios externos, apesar de, nos anos 1880, ele ter passado metade de seu tempo no Reino Unido brincando de magnata da imprensa. Diferente de Rockefeller, Carnegie sempre demonstrou uma relação de aproximação e distanciamento com suas empresas. Quando precisava, como na época em que trabalhava nas ferrovias do Exército ou quando foi superintendente da Pensilvânia, no Oeste, ele podia mergulhar no trabalho. Mas há suspeitas de que isso era uma grande demonstração de força de vontade, pois seu instinto sempre era de se afastar da realidade árida e dos trabalhadores comuns. Ele costumava ficar bem longe de Pittsburgh. Preferia administrar por meio de relatórios por escrito e correspondência. Ele insistia em dizer que não estava administrando, apenas expressando opiniões. Isso pode tê-lo deixado mais eficiente. Ao ficar longe das responsabilidades operacionais, tinha liberdade de criticar e fustigar sem se preocupar com as possíveis limitações e falhas em seu próprio desempenho. No início era responsável pelas vendas, claro, mas nenhum vendedor teme sua cota se tem a palavra final sobre o preço. Se tivesse se envolvido mais e tivesse de prestar mais contas, talvez não fosse tão obstinadamente irracional, tão relutante em compreender como podia haver um carregamento defeituoso ou orçamentos estourados ou períodos ociosos imprevistos nos altos fornos. A conveniência com ele poderia ter sido mais fácil, mas talvez não fosse um magnata tão bem sucedido. Gold volta do túmulo. Os homens astutos e experimentados de Wall Street tinham visto Jay Gould ser enterrado em segurança com uma estaca sangrenta cravada em seu coração em 1872. Para sua surpresa, apenas 2 anos depois, ele andava outra vez sobre a terra, quando assumiu repentinamente o controle da Union Pacific, uma das maiores ferrovias americanas e talvez a que tivesse mais problemas. Considerando seu comportamento sombrio nas guerras da Erie e no Gold Corner, os investidores demonstravam publicamente a preocupação de que ele fosse apenas roubar todo o dinheiro da UP disponível e deixar os antigos acionistas com uma mão na frente e outra atrás. O New York Times foi mordaz em relação à ascensão do Sr. Gould, resultante de uma carreira infame. De todas as ferrovias atingidas pelo crash de 1873, a UP pode ter sido a que ficou em pior situação. A UP era a ligação intercontinental entre o Atlântico e o Pacífico, a pedra fundamental do programa de desenvolvimento Whig, aprovado às pressas pelo Congresso nos dias mais sombrios da Guerra Civil. Também foi um dos feitos de engenharia mais heróicos de seu tempo. Comboios de carroças puxadas por mulas enfrentaram tempestades de neve para arrastar os trilhos até o alto dos passos das montanhas rochosas. Túneis de extensão extraordinária foram explodidos através de rocha sólida e pontes se equilibravam como teias de aranha acima de abismos praticamente sem fundo. Os operários eram mortos por índios, devorados por ursos selvagens e pumas, e morriam em consequência de quedas ou pela ação dos elementos quando se separavam do grupo na imensidão selvagem sem deixar rastros. Mas quando o grampo de ouro ligou a UP com a Central Pacific em um ponto pouco acima do Grande Salt Lake, em Utah, em maio de 1869, a ferrovia estava bem perto de seu cronograma e orçamento. A engenharia pode ter sido um de seus menores problemas. Como criação do Congresso, a UP esteve infestada de políticos em todas as fases de sua existência. Decisões críticas como escolher o ponto no leste onde a linha terminaria motivaram um lobby alucinado. Um problema essencial era que, em seu zelo em proteger o bolso do povo, congressistas desconfiados encheram a legislação com cláusulas de proteção que tornaram os papéis das ferrovias praticamente invendáveis. Portanto, os empresários, entre eles o senador por Massachusetts, Oakes Ames e seu irmão, voltaram-se para um artifício comum de financiamento de ferrovias, a construtora independente. Como a ferrovia tinha direito a receber subsídios federais à construção à medida que cada trecho era completado, a construtora podia vender suas próprias ações e títulos e reembolsar os investidores quando recebesse o subsídio. Mas como os mesmos homens administravam tanto a construtora quanto a ferrovia, havia uma oportunidade quase irresistível para se aproveitar de informações confidenciais em transações pessoais. Os administradores chamaram perversamente a construtora de Credit Mobilier of America, Credit Mobilier of America,
como o famoso Banco de Desenvolvimento francês. Eles gostavam da marca. Os congressistas das cidades pequenas naturalmente perceberam a influência estrangeira e as suspeitas aumentaram quando o banco francês faliu em meio a um ruidoso escândalo em 1867. O escândalo do American Credit Mobilier, que veio à tona em 1872, marcou para sempre o governo Grant, com partes iguais de impostura e escândalo. Cartas mostraram que Oaks Ames espalhara ações do Mobilier entre congressistas para conseguir a aprovação de uma legislação importante 5 anos antes. Mas Ames, que afirmava nada ter feito de errado, ficou revoltado quando todos os congressistas negaram qualquer envolvimento com ele ou Credit Mobilier. Então, apresentou suas anotações à comissão, com nomes, datas e a quantia de dinheiro envolvida, forçando os investigadores em pânico a uma retirada envergonhada. Isso quase arruinou a carreira de James Garfield. Ele recebeu um cheque de $370 de Ames, enquanto o vice-presidente Schuyler Colfax, que recebeu ações de Ames quando era porta-voz da casa, foi retirado da chapa de Grant para a reeleição presidencial. Aí tem uma nota de rodapé aqui. Pelos padrões da Erie, o escândalo do Credit Mobilier foi sem dúvida café pequeno. A reconstituição cuidadosa de Robert Fogel chega à conclusão que, considerando os riscos assumidos, os empresários que investiram muito de seu próprio dinheiro não receberam retorno injusto. Entretanto, Ames mentiu em relação a um ponto fundamental. Quando estava testemunhando sobre o valor dos reembolsos da construção em 1886, ele disse que a UP ainda não tinha encontrado uma passagem adequada para atravessar o divisor de águas continental. Na verdade, pouco antes de seu depoimento, um destacamento da cavalaria resgataram uma equipe de engenheiros da UP que estava sob ataque de um grupo de guerreiros Crow. O corajoso engenheiro-chefe Grenville Dodge notou como os Crows desapareceram rapidamente quando a cavalaria apareceu. Ele seguiu os Crows em fuga e encontrou a passagem oeste a muito procurada. A correspondência de Ames não deixa dúvidas de que ele fora informado. Supostamente, se o Congresso soubesse disso, teria estabelecido um reembolso menor, e nesse sentido os retornos dos investidores da UP foram excessivos. O estudo de Dodge resgata o sabor do heroísmo que fazia parte da rotina da UP. Ames acabou censurado por tentativa de corrupção, mas em meio a muitas piadas na imprensa, os congressistas foram perdoados com a justificativa de que não tinham entendido as intenções de Ames, como se a classe dos congressistas tivesse o direito de argumentar a responsabilidade diminuída em sua defesa. Como Gold contou mais tarde, ele se envolveu com a UP quase por acaso. Ele tinha saído de sua expoliação da Erie como um homem rico, e o aumento repentino das ações da Erie durante a expansão acelerada do mercado em 1872 e no início de 1873 fizeram com que ficasse ainda mais rico. Colaborou em algumas operações lucrativas com ações das ferrovias, por incrível que pareça, com os Vanderbilts, por meio da figura do genro de Cornelius, Horace Clark. Quando os Vanderbilts compraram uma posição na UP, Clark tornou-se o presidente da empresa. Segundo Gold, Clark disse que eram ações atraentes, por isso ele instruiu seu corretor que comprasse tudo o que estivesse disponível abaixo de 30. Quando Clark morreu depois de uma doença fulminante na primavera de 1873, seus corretores liquidaram seus ativos da UP, causando uma forte queda de preços. O corretor de Gold comprou tudo, e Gold, de forma inesperada, viu-se em uma posição de controle. Foi só então que ele descobriu que a ferrovia tinha problemas sérios, incluindo $5 milhões em empréstimos sujeitos à rescisão imediata e $10 milhões em títulos com vencimento em poucos meses. Pior, as operações estavam com dificuldades devido a um longo período de lideranças sem rumo. A história da compra de ações pode ser real, já que as histórias fantasiosas de Gold sempre tinham um fundo de verdade, mas é inconcebível que ele tenha assumido o controle da ferrovia inadvertidamente ou sem compreender seus problemas. Antes de comprar suas ações da UP, Gold se tornaram um dos principais acionistas da Pacific Mail, uma empresa de fretamento e barcos a vapor que concorria diretamente com a UP pelo comércio com a Ásia. Por isso devia ter uma compreensão excelente do cenário competitivo. Gold não era mais apenas corretor de ações que se tornaram uma lenda de seu tempo. Tinha sido mordido pela mosca da ferrovia e a UP era o veículo perfeito para reconstruir sua reputação. A maneira tranquila com que Gold assumiu o controle no início de 1874 também sugere uma considerável preparação nos bastidores, pois ele conseguiu isso com a total cooperação do grupo-chave dos investidores de Boston. Oaks Ames morreu menos de um ano depois do golpe do Credit Mobilier, mas Oliver Ames se manteve no conselho e o filho de Oaks assumiu o assento do pai. Gold não assumiu qualquer cargo, mas tinha uma cadeira no comitê executivo e 4 assentos adicionais no conselho que preencheu com seus corretores. Sidney Dillon foi nomeado presidente da UP. Ele era de Nova York, mas estava envolvido com os bostonianos. Era um homem de 61 anos, energético e imponente, e um dos executivos mais importantes do ramo de construção de ferrovias. Pelo resto de suas vidas, ele e Gold foram aliados extremamente próximos. Russell Sage, que tinha sido presidente da Pacific Mail, também se tornou muito próximo de Gold. Desse ponto em diante, nas palavras do historiador Maury Klein,
O sinal mais certo de que Jay assumir o controle de uma empresa era a admissão no conselho de Gold, Sage e Dillon. O desempenho de Gold na Up logo transformou os maus presságios de Wall Street em hosanas. Para a maioria das pessoas, foi a primeira vez que se viu seu talento empregado em uma causa construtiva. Em menos de um ano, em uma operação de mercado sustentada que fascinou os profissionais, o problema das dívidas da Up foi equacionado enquanto a Pacific Mail passou para o controle firme da Up, removendo assim uma fonte importante de instabilidade de preços. Quando discussões sobre uma fusão com a Pacific Mail fracassaram, Gold executou um de seus bear rates clássicos, provocando a queda do preço das ações e em seguida comprando-as todas em segredo por verdadeira pechincha. Quando os executivos da Pacific acordaram, descobriram que estavam trabalhando para a Up. Isso foi um aviso para todos, à exceção das grandes companhias de que com Gold no leme, a Up tornava-se perigosa. A administração tinha sido organizada, melhorada e centralizada sob o comando de Silas Clark, um homem de ferrovia de carreira que também se tornou leal a Gold para o resto da vida. Os custos haviam sido reduzidos e os preços em geral foram fortalecidos. Gold trabalhou pessoalmente com pecuaristas do Oeste para aproximar a Up dos produtores de gado, enquanto venda de terras, ganhos com carvão e outras receitas não previstas estavam todas em alta. O faturamento cresceu 27% em 1873 e mais 30% em 1875. No início de 1875, os títulos da Up estavam perto do valor nominal e o preço das ações tinha quadruplicado. As negociações com as ações da Up frequentemente eram responsáveis por mais de metade da atividade na Bolsa de Valores. Quando Gold anunciou o primeiro pagamento de dividendos da história da Up na primavera de 1875, ele se transformou em uma figura quase mítica. Um jornal especializado em ferrovias elogiou a vara de condão de Gold e foi além. A verdade é que um homem detém poder quase incontestável sobre os movimentos da Bolsa de Valores. Nessas circunstâncias extraordinárias, escrever sobre a Bolsa de Nova York é simplesmente descrever os movimentos de Jay Gold. Aos poucos, os profissionais admitiram que ele estava ali para ficar, não apenas para maquiar a Up para uma rápida venda de ações, Até Collis Huntington, o temível sócio principal da Central Pacific, que por muito tempo esteve envolvido em disputas com a Up, começava a mudar de opinião. Ainda temia que Gold pudesse nos enganar, apesar de não ter certeza de haver qualquer motivo para pensar dessa forma. Mas a Up ainda estava em situação complicada, pois suas obrigações com o governo estavam muito enroladas. A legislação da Pacific Road, que regia tanto a Up quanto a CP de Huntington, definia os subsídios de construção com os empréstimos e os juros seriam pagos com 5% do faturamento líquido assim que a ferrovia fosse completada. Mas não havia definição de completada. O governo afirmava ter sido em 1869 quando o grampo de ouro foi cravado. A Up, não sem razão, achava que tinha sido em 1874 quando as ferrovias se qualificaram para as concessões de terra. O governo também define o faturamento líquido como faturamento antes do pagamento dos juros, enquanto as ferrovias afirmavam que líquido significava após o pagamento de juros. Enquanto durou essa disputa sobre juros, o Tesouro se recusou a pagar suas contas por serviços postais, uma parte, importante do frete transcontinental. Grant e seu gabinete assinaram um compromisso em 1875 que previa um cronograma claro de pagamentos fixos, mas por alguma razão nunca o submeteu ao legislativo, possivelmente devido a apelos dos bears da Bolsa de Valores que tinham sido muito atingidos pela valorização dos papéis da Up. No ano seguinte, o último do governo Grant, as emendas da Pacific Road se perderam em meio a uma violenta campanha lobista conduzida por Tom Scott para salvar sua falida Texas and Pacific. Salvar a TNP tornou-se um ponto importante no famoso compromisso de 1877. Rutherford B. Hayes obteve um apoio importante no Sul para sua acirrada disputa presidencial com James D. Blaine, em troca de acabar com a política de reconstrução, retirar as tropas do Norte e financiar a ferrovia de Scott e alguns projetos de controle de enchentes. Collis Huntington, que devia estar ao lado de Gold, gastou a maior parte das suas energias na oposição à TNP para manter Scott fora da Califórnia. No fim, Hayes recebeu os votos fundamentais do Sul, mas nunca aprovou a lei das ferrovias. Scott foi distraído pelas greves ferroviárias de 1877 e depois de 1878 estava doente e parcialmente paralisado. Ele se aposentou da Pensilvânia em 1880 e morreu no ano seguinte. Enquanto isso, memórias do Credit Mobilier e do Gold Corner eliminavam qualquer esperança de uma ação parlamentar em relação às ferrovias Pacific. Os anos de 1878 e 1879 foram difíceis para Gold. A única lei sobre ferrovias aprovada pelo Congresso, na verdade, piorou a posição da Up, acabando com suas esperanças de um acordo razoável com o governo. Para piorar, ele teve grandes perdas com operações e a descoberta na Bolsa de Valores, antecipando a volta dos Estados Unidos para o padrão ouro. A retomada foi tão tranquila que provocou um pequeno boom. A genialidade de Gold estava nas finanças corporativas. Sua ficha como analista de mercado era, na melhor das hipóteses, medíocre. Havia muitos boatos de que Gold estava com problemas e ele podia estar mesmo. Mas os seus inimigos que se animaram com suas lamúrias estavam cometendo um erro. Uma década antes, ele tinha assumido o controle da Erie após uma batalha devastadora que dizimou o tesouro da Erie, enriqueceu seus principais adversários e o deixou em uma posição competitiva que parecia perdida. Sua resposta foi atacar em todas as frentes contra todos os seus concorrentes ao mesmo tempo. Em 1879, ele estava arrasado e difamado, mas não tão fraco como estivera em 1869.
1869, e novamente partiu para ataque, dessa vez redesenhou o mapa ferroviário do país e tornou-se o operador financeiro mais poderoso dos Estados Unidos, bem próximo de tornar-se o senhor de tudo que seu olhar alcançava. Bom, pessoal, eu vou parar por aqui, tá? Página 148 do livro. Na próxima leitura eu vou iniciar aqui a partir da página 148, porque a leitura aqui acabou bem no início da página, né? Aqui, olha só. A última frase aqui, né? Aí eu vou começar aqui, a partir da parte que está escrito assim, ó, Gold quase conquista tudo, tá? Eu vou tentar ler até a página 164, na parte chamada Operando a Máquina, tá? Beleza, pessoal? São os capítulos do livro, né? Eu não sei, porque não tem numeração, eu não sei se é capítulo, mas... Deixa eu ver se eu posso chamar de capítulo. É capítulo, né? Pois bem, então é isso aí. Meu muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui e até a próxima.